Esta noite, nós vamos embarcar numa viagem no tempo, direto para o Antigo Egito. Prepare-se para descobrir como era viver por lá, como escravo. Sim, é isso mesmo. Imagina acordar todo dia antes do nascer do sol, com o cheiro de barro, palha e suor, pronto para fazer tijolos. Muitos tijolos. Aliás, espero que você tenha ombros fortes, porque são blocos pesados, e, só ler, o RH egípcio não oferece pausa pro café. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E claro, comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está ali, debaixo do sol escaldante, sentindo o calor refletir das pedras e da areia, como se o próprio chão estivesse prestes a derreter seus pés. Cada passo afunda um pouco na poeira seca, que parece entrar no nariz, na boca, nos olhos e até na alma. A sua tarefa é simples, pelo menos, segundo os capatazes egípcios: misturar palha, barro e água, moldar tijolos e carregá-los até onde estão construindo mais uma daquelas eternas estruturas faraônicas. Provavelmente para alguma tumba ou templo de algum deus com cabeça de animal. E, francamente, depois de horas de trabalho, você até começa a achar que virar um gato de verdade não seria má ideia. O cheiro é uma mistura estranha de barro molhado, suor e algo meio azedo, vindo dos bois que giram as rodas d'água. O som ambiente é uma sinfonia de marteladas, ordens aos berros e aquele barulho constante de cordas rangendo. Você observa ao redor e percebe: são milhares de pessoas na mesma situação. Homens, mulheres, crianças, todos curvados, carregando, arrastando, suando. Cada tijolo parece pesar o dobro no final do dia. E claro, sempre tem aquele capataz egípcio com cara de quem acorda feliz só para ver você sofrendo, segurando um chicote que estala no ar, mais para lembrar quem manda do que para realmente usar. Mas às vezes, bem, você torce para não ser o alvo. Aliás, curiosidade bizarra para você mastigar enquanto molda barro: historiadores descobriram que os egípcios usavam uma espécie de protetor solar feito de gordura de hipopótamo e esterco de crocodilo. Sim, você ouviu certo. E enquanto você está aqui, queimando sob o sol, começa a pensar se devia ter passado um pouco disso também. Quer dizer, pior que o cheiro do barro, não ia ser. E sabe o que é mais curioso? Historiadores ainda debatem até hoje se os hebreus realmente construíram as grandes pirâmides ou se trabalharam em outros projetos. A maioria concorda que, na verdade, as pirâmides já estavam lá, bem antes dessa geração. Mas templos, armazéns, palácios, disso, sim, você provavelmente tem culpa. O seu dia começa antes que o céu fique totalmente claro. Ouvindo aquele som das trombetas egípcias, meio desafinadas, para falar a verdade, que ecoam pelos campos de trabalho. Você se levanta da sua esteira de palha, sacode a areia do cabelo, não toda, porque sempre fica uma parte, e caminha até o canteiro de obras. Seus pés descalços pisam em um chão tão quente que você jura que dava para fritar um ovo ali. E pensando bem, talvez fritar um ovo fosse até mais produtivo do que fazer tijolos. Mas, a vida não te deu essa opção. Enquanto amassa o barro, sente pequenas pedras e galhos entre os dedos, arranhando a pele. Suas mãos estão tão calejadas que já parecem de couro. E aquele balde? Está mais para uma peneira furada, vazando água no caminho. Maravilha! Mas você não está sozinho nessa. Olha para sua esquerda e vê aquele amigo que sempre tenta te fazer rir, mesmo quando tudo parece horrível. Ele faz uma piada sobre o capataz ter menos cabelo que uma cebola velha. Você segura o riso, porque rir alto pode custar caro. Mas pro final da manhã, você começa a se perguntar: será que isso vai ser assim para sempre? Porque, sinceramente, parece. O povo vive nessa condição há gerações. Você até ouviu histórias dos mais velhos, falando de um homem chamado José,
que, muito tempo atrás, foi governador por aqui e salvou o Egito de uma fome terrível. Na época, os israelitas eram bem tratados, até respeitados. Só que os tempos mudaram, e como mudaram? A atual geração de faraós nem lembra mais de José. Para eles, vocês são apenas uma força de trabalho barata, infinita e descartável. E como se não bastasse, parece que o faraó teve uma ideia brilhante para aumentar a produtividade, cortar a entrega de palha. Agora você tem que procurar sua própria palha no meio do mato seco, além de fazer a mesma quantidade de tijolos. Ah, sim. Porque é lógico que isso faz todo sentido, pelo menos na cabeça dele. Aliás, você já percebeu como o faraó é o tipo de pessoa que acha que, se você trabalha até cair, é porque pode trabalhar mais um pouquinho, né? E você começa a se perguntar se ele também faz isso com os próprios filhos, ou se é só com vocês. Durante a pausa, quer dizer, aquele momento de 5 minutos no meio do calor, onde você basicamente toma um gole de água morna e volta, você observa o céu azul, quase sem nuvens, e sente aquele vento seco que mais parece um secador de cabelo gigante apontado na sua cara. E é ali, olhando o horizonte, que você se pergunta: será que algum dia isso vai mudar? Será que existe algum plano, alguma esperança, alguma saída? Bem, é melhor você segurar essa pergunta, porque, do outro lado do rio, um bebê acaba de ser colocado num cestinho. E esse bebê vai mudar tudo. O calor do dia segue firme, enquanto você tenta entender como é que a vida ficou assim tão apertada. E, olha, se acha que seus problemas são grandes, espera só para ver o que acontece com aquele bebê que, nesse exato momento, está flutuando no Nilo. Sim, você não ouviu errado. Imagine a cena, uma cestinha feita de junco, passada no betume para não afundar, meio que um barquinho DIY, só que sem tutorial no YouTube, balançando nas águas calmas do rio. Dentro, um recém-nascido, completamente alheio ao fato de que, tecnicamente, está na maior operação de contrabando de bebês da história. E sabe por quê? Porque o faraó, que claramente não tinha hobbies suficientes, resolveu decretar que todo bebê hebreu homem deveria ser, bem, descartado. Eu sei, não é um decreto muito simpático. A ideia dele? Controlar o crescimento da população israelita, que, segundo ele, estava ficando numerosa demais. Basicamente, ele surtou com medo de vocês virarem maioria. Aliás, curiosidade estranha do dia, alguns estudiosos defendem que esse tipo de controle populacional não era tão raro no mundo antigo. Outros, claro, dizem que a história pode ter ganhado alguns tons dramáticos ao longo dos séculos. Historiadores discutem até hoje se esse decreto foi real, simbólico ou uma mistura dos dois. Seja como for, pro bebê no cesto, bem, a situação era bem real. Você observa, meio apreensivo, aquele cestinho balançando nas águas. O Nilo, para ser honesto, não é exatamente um parque aquático tranquilo. Crocodilos. Tem. Hipopótamos meio temperamentais? Também. E uma quantidade absurda de mosquitos, porque se o sol não te mata, a coceira mata de raiva. Mas, contra todas as probabilidades, e aqui é aquele momento que você segura o fôlego, a corrente leva o cestinho direto para um lugar bem específico, o Palácio do Faraó. Sim, justo para lá. E quem encontra o bebê? A própria filha do faraó. Pausa dramática. Ela estava lá, tomando banho no rio, cercada de criadas abanando aquelas folhas gigantes. Porque, claro, princesa tem que ter estilo, quando vê o cesto boiando. Curiosa, pede para uma serva trazer aquilo. E quando abre, lá está ele, um bebê chorando, com aquelas bochechas gordinhas que fazem qualquer pessoa pensar até mesmo uma princesa egípcia. Você assiste a cena meio incrédulo. Porque, sinceramente, a chance disso dar certo era praticamente a mesma de você ganhar na loteria sem nem comprar o bilhete. Mas não só deu certo, como a princesa se apaixona instantaneamente pela criança.
ela decide adotá-lo. Detalhe interessante: quem ela contrata para ser ama de leite do bebê? Ninguém menos que a própria mãe biológica dele. Isso mesmo. A irmã do bebê, que estava de olho no cesto desde a margem, corre até a princesa e, com aquela cara de quem sabe disfarçar bem, sugere: olha, eu conheço uma mulher hebreia que pode amamentá-lo para você. Coincidência? Claro que não. Estratégia de mestre. Então o bebê volta para casa, pelo menos por um tempo, para ser cuidado pela própria mãe, com salário pago pelo palácio. Sim, você ouviu certo, ela é paga para cuidar do próprio filho, que o decreto do faraó dizia que deveria desaparecer. Aliás, nota de rodapé divertida: naquela época, o conceito de contrato de trabalho era bem fluido. Mas aqui temos talvez um dos primeiros registros de alguém ser remunerado por fazer algo que já faria de qualquer jeito. E é assim que aquele bebê hebreu, salvo das águas, cresce. Quando desmama, ele vai viver no palácio. Criado como um príncipe egípcio. Roupa de linho fino, pulseiras de ouro, aquele delineado egípcio básico, porque, sim, até os homens usavam maquiagem, e dizem que era tanto estético quanto protetor solar improvisado. Você observa esse menino crescendo, correndo pelos corredores de mármore polido, aprendendo a escrever hieróglifos, a conduzir bigas e até as intrigas políticas que fervem dentro das paredes do palácio. Mas, por mais que ele pareça um egípcio por fora, no fundo ele sabe, ele é diferente. Você percebe isso nos olhares que ele lança quando vê os israelitas trabalhando, curvados sob o peso das cargas. Ele tenta entender: quem sou eu, afinal? Egípcio? Hebreu? Nenhum dos dois? Ambos? E sabe o que é curioso? Alguns estudiosos acreditam que Moisés provavelmente falava, lia e escrevia perfeitamente o egípcio. E talvez, só talvez, também tenha aprendido algum hebraico em casa, enquanto ainda era pequeno. Mas, não dá para saber com certeza. Historiadores seguem debatendo. Enquanto você observa tudo isso, não tem como não pensar: que reviravolta, hein? De bebê condenado a príncipe. Parece roteiro de filme, mas aqui é só o começo. E, só entre nós, você até começa a imaginar como seria sua vida se, em vez de fazer tijolos, tivesse acesso àquela piscina do palácio. Com sombra, sucos gelados e talvez um hipopótamo decorativo no jardim. Mas, essa história está longe de terminar. Bem longe. O tempo passa, e você observa aquele garoto que nasceu hebreu, mas cresceu como príncipe do Egito. Moisés. Sim, ele agora desfila pelos corredores dourados do palácio, com aquele olhar meio sério de quem já percebeu que a vida é um pouquinho mais complicada do que parece. O engraçado é que, por fora, ele tem toda a pinta de um jovem egípcio de alta classe. As roupas? Linho fino, bordado com fios de ouro. As sandálias? De couro macio, feitas sob medida. E, claro, aquele delineado preto nos olhos, que, além de estiloso, protegia contra o sol e, pasme, também contra mosquitos. É sério. O carvão que usavam nos olhos funcionava como repelente natural. Tá vendo? Moda com funcionalidade. Mas, por dentro, ele vive um conflito. Porque não importa o quanto tentem me ensinar a pensar, agir e até andar como egípcio, ele sabe. Algo lá no fundo lembra quem ele realmente é. E você percebe isso cada vez que ele olha para os trabalhadores hebreus, lá fora, carregando pedras e puxando carroças no calor insano. Aliás, se você acha que sua vida às vezes é confusa, tenta ser Moisés. Nascido hebreu, criado como egípcio. No palácio, come uvas frescas. Mas, no fundo, sabe que seu povo está lá fora, suando, sofrendo, vivendo uma realidade que ele deveria estar vivendo também. E aí vem aquele dia que muda tudo. Você tá ali, meio de longe, acompanhando a cena. Moisés sai para dar uma volta, pelo menos é o que ele diz,
mas a cara dele não é de quem quer só caminhar. Parece mais inquieto. Ele anda pelos campos de trabalho, observa de perto o sofrimento dos hebreus. O cheiro de barro, suor e poeira sobe no ar. O som dos gemidos, dos gritos dos capatazes, das cordas estalando, tudo isso pesa no ar, tanto quanto as pedras que seu povo carrega. Foi então que Moisés vê um capataz egípcio, daquele tipo particularmente desagradável, espancando um escravo hebreu com uma violência que até você se arrepia só de olhar. E, por um instante, Moisés trava. Dá aquele olhar de isso não pode estar acontecendo. Mas está. Ele olha para os lados. Ninguém. Pelo menos, acha que ninguém está vendo. E aí, bem, você sabe quando a cabeça ferve? Quando o coração dispara, as mãos tremem e o sangue parece que vira fogo? Foi exatamente isso. Moisés parte para cima do egípcio. Uma briga rápida, intensa, e quando percebe, o homem está morto. Pausa. Sim, morto. E aqui você segura o fôlego, porque até Moisés parece não acreditar no que acabou de fazer. O que fazer agora? Ele corre. Arrasta o corpo para um canto e, do jeito mais improvisado e desesperado possível, esconde na areia. Na areia. E você até pensa, sério, cara? Na areia? Isso nunca dá certo. E adivinha? Não dá mesmo. No dia seguinte, ele volta ao mesmo lugar e vê dois hebreus brigando. Tenta intervir, tipo, gente, somos irmãos, para que isso? E aí vem aquele momento que gela qualquer espinha. Um dos caras olha para Moisés e solta. E quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também, como matou o egípcio ontem. Pló. Quebra total. Você vê Moisés travando, olhando para os lados, e o coração dele batendo tão alto que até você sente. Ferrou. A notícia se espalhou. Se você acha que fofoca corre rápido hoje, imagina num campo de trabalho cheio de gente infeliz. E, claro, chega aos ouvidos do faraó. E o que o faraó faz? Simples, manda matar Moisés. Afinal, ninguém toca no egípcio e sai impune, nem mesmo um príncipe adotado. E aqui começa a fuga. Você corre junto com Moisés, sentindo o calor escaldante, o peso da areia fofa que faz cada passo parecer 10 atrás, os guardas. Espadas, lanças, gritos. Na frente, só deserto. Ele corre. Corre até não aguentar mais. E quando acha que não dá mais, percebe que tá no meio do nada. Literalmente, o deserto de Midian. Areia, pedra, arbustos secos e aquele sol que parece querer te fritar como um pedaço de pão sírio esquecido na chapa. Só que, no meio desse nada, Moisés chega até um poço. E como o poço, na época, era tipo praça de bairro, todo mundo passava por ali, não demora muito para ele topar com umas moças tentando pegar água, e sendo importunadas por uns pastores bem desagradáveis. Moisés, que aparentemente tem talento para justiceiro, defende as moças, ajuda a espantar os pastores, e ainda tira água para elas e para os animais. E quem eram elas? Filhas de Jetro, um sacerdote de Midian. Quando as moças chegam em casa e contam o que aconteceu, o pai logo pensa, esse rapaz parece de boa, né? Forte, educado, quem sabe até fica por aqui. E não é que fica? Você vê Moisés, aquele ex-príncipe, agora virando pastor. Isso mesmo. Troca o linho fino pelo cheiro nada glamouroso de ovelhas e cabras. Aliás, curiosidade estranha da vez, há registros de que, na região de Midian, os pastores usavam uma capa feita de pelos de cabra, que era impermeável. Então, pelo menos, Moisés não precisava se preocupar em se molhar quando vinha aquele raro e tímido chuvisco do deserto. Enquanto você observa ele, parado, olhando as estrelas no céu limpo do deserto, uma pergunta não sai da sua cabeça, e nem da dele. Será que minha história acabou aqui?
Ou será que ainda tem algo esperando por mim? Você tá lá, observando Moisés levando uma vida que, convenhamos, é bem diferente do que ele imaginava. Nada de palácios, banquetes ou carruagens reluzentes. Agora é só ele, umas dúzias de cabras meio teimosas, o cheiro constante de lã molhada e aquele vento do deserto que parece querer esfolar sua pele de graça. O engraçado é que, olhando bem, até que ele se acostumou. A rotina é simples: acordar cedo, conduzir o rebanho até algum lugar onde, milagre dos milagres, tem um pouco de grama e água. E, quando dá sorte, descansar sob a sombra de uma rocha, que é o máximo de conforto que o deserto oferece. Aliás, você sabia que os pastores da época desenvolviam um ouvido super apurado? Sim, eles reconheciam cada ovelha só pelo som do balido. Impressionante. E, considerando tanto que essas criaturas gostam de se meter em encrenca, esse talento era praticamente questão de sobrevivência. Mas eis que chega aquele dia. E não é um dia qualquer, não. É um daqueles que mudam tudo. O céu está azul, o vento sopra quente, e Moisés leva o rebanho para mais longe do que costuma ir, até o sopé de uma montanha chamada Horebe. E aí, no meio daquele cenário meio seco, meio poeirento, ele vê algo. Algo muito, muito esquisito. Ali, bem à frente, tem um arbusto pegando fogo. Até aí, normal, fogo no deserto não é lá tão raro. Só que esse não queima. As chamas dançam, laranja e douradas, lambendo os galhos, mas a planta tá lá, inteira, firme, como se dissesse: pode queimar, mas não me derrubo, não. E você, observando, sente aquela mistura de uau, que incrível, com é agora que dá ruim. Porque, sinceramente, nada que pegue fogo assim, do nada, pode ser coisa trivial. Moisés, claro, faz o que qualquer um faria. Se aproxima para ver. Quer dizer, você faria isso também, né? Talvez. Talvez não. Afinal, não é todo dia que um arbusto se recusa a obedecer às leis da física. E aí vem aquela voz. Grave, poderosa, ecoando como se estivesse em toda parte, e, ao mesmo tempo, diretamente no seu ouvido. Moisés. Moisés. Pausa dramática total. Você sente até os pelos do braço arrepiarem. E Moisés, com aquela cara de quem não sabe se corre, se ajoelha ou finge que não é com ele, responde: eis-me aqui. E a voz continua, mais intensa: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é Terra Santa. Sim. Terra Santa. E você olha para os seus próprios pés, meio desconfiado, e pensa: será que eu também devia tirar as sandálias? Ah, mas eu nem tô de sandália. Enquanto Moisés obedece, descalço sobre areia quente, a voz se apresenta: é Deus. O Deus dos seus antepassados. De Abraão, de Isaque, de Jacó. E, olha, se Moisés tinha dúvidas sobre quem ele era e para onde ia, agora elas estão prestes a ser respondidas de um jeito que ele nunca imaginou. Deus começa a contar que viu o sofrimento do povo no Egito. Que ouviu os gritos, os lamentos, as orações sussurradas entre os tijolos e o barro. E que, sim, é hora de fazer alguma coisa. E quem vai liderar isso tudo? Exatamente. Moisés. E aqui você percebe Moisés dando aquele famoso passinho para trás. Sabe aquele meme do me chamaram, mas acho que era outro Moisés? Pois é. Porque, honestamente, ele não se sente nem um pouco qualificado. Quem sou eu para falar com o faraó? Ele pergunta, olhando pro arbusto, meio esperando que, sei lá, o fogo apagasse e tudo isso fosse só um delírio causado por insolação. E Deus responde, simples e direto: eu estarei com você. Mas Moisés não desiste fácil. Contra-argumenta. Questiona. Até joga aquele clássico: e se perguntarem quem me enviou? O que eu digo?
E então vem uma das frases mais famosas e misteriosas da história. Eu sou o que sou. Simples, profundo e, francamente, um pouquinho desconcertante. Historiadores e teólogos discutem há séculos o que exatamente significa essa expressão. É identidade? É essência? É existência pura? Enfim, debates longos, e você está aqui, tentando absorver tudo isso com a boca meio aberta. E Deus não para por aí. Ele explica o plano inteiro. Moisés deve ir até o faraó, exigir que liberte o povo, conduzir os israelitas para uma terra boa, fértil, cheia de leite e mel. E, cá entre nós, leite e mel parecem bem mais atraentes do que areia e tijolos, né? Moisés, ainda na tentativa de escapar da missão, solta mais uma. Mas, eu não sei falar bem. E Deus, provavelmente segurando aquele suspiro cósmico, responde. Seu irmão Arão fala. Ele irá com você. E, só para deixar tudo ainda mais convincente, Deus dá a Moisés um cajado. E não é um cajado qualquer. É tipo um controle remoto portátil para milagres. Depois você vai ver para que serve. Antes de ir embora, Moisés dá aquela última olhada no arbusto, que ainda queima sem se consumir, e percebe, não dá mais para fugir. Sua vida, que parecia já ter tomado um rumo definitivo, acaba de virar completamente do avesso. E você, acompanhando tudo isso, sente no fundo aquela pontinha de ansiedade misturada com empolgação. Porque, convenhamos, isso tá só começando. Você observa Moisés descendo a montanha, segurando o cajado novo, que, sinceramente, parece só um pedaço de madeira comum, mas, você sabe que tem coisa aí. O vento bate no rosto dele, levantando um pouco de areia, como se até o deserto entendesse que algo grande tá para acontecer. E olha, ele não parece lá muito animado, não. Na real, tem aquela cara clássica de quem aceitou um favor que, no fundo, gostaria muito de recusar. Tipo quando você diz, claro, eu te ajudo a mudar de casa, e depois percebe que o cara mora no terceiro andar e não tem elevador. Moisés volta para casa, se despede do sogro Jetro, que, aliás, é um dos sogros mais tranquilos da história, porque, ao ouvir que Moisés está indo encarar o faraó, só fala, vai em paz. Sem drama, sem textão. Sogro nota 10. Arão, irmão de Moisés, encontra com ele no caminho. Você percebe o alívio no rosto de Moisés, tipo, ufa, pelo menos não vou encarar essa sozinho. E, juntos, eles seguem rumo ao Egito, aquele lugar que Moisés jurava nunca mais querer pisar. Quando eles chegam, a cidade está do jeito que você lembrava: poeira, sol, cheiro de especiarias, suor e aquele som constante de marteladas e cordas rangendo. O palácio do faraó se ergue à frente, imponente, cheio de colunas pintadas, jardins bem cuidados e aquelas esfinges que parecem te olhar onde quer que você vá. Meio desconfortável, para ser sincero. E lá dentro, o faraó, sentado no trono, com aquele olhar de quem acha que é dono do mundo. Usando uma coroa dourada, com a famosa serpente na testa, que simboliza proteção, poder e, francamente, também serve para assustar quem entra. Moisés e Arão se aproximam. Você quase consegue ouvir o coração deles batendo, e, talvez, o seu também. Arão dá um passo à frente solta, com a voz firme, a frase que vai ecoar pela eternidade. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa meu povo ir. Pausa. Silêncio. E então, o faraó dá aquela risada meio sarcástica. Sabe aquele tipo de risada que você faz quando alguém te pede para emprestar seu carro novo? Só que 10 vezes mais debochada. Quem é esse senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço esse tal de senhor, e não vou deixar. Você percebe que, na cabeça do faraó, isso é até engraçado. Ele se considera um deus vivo, filho direto dos deuses do Egito. Então, para ele, ouvir falar de um deus desconhecido pedindo para libertar seus escravos, é tipo ouvir que um pombo te intimou a sair da praça.
Mas Arão, firme, segue o script, explica que o Deus dos Hebreus ordenou que eles fossem pro deserto para oferecer sacrifícios. Que é melhor deixar, senão coisas ruins podem acontecer. E aí vem aquele momento clássico do chefe tóxico. O faraó não só nega, como dobra a meta da opressão. Ele ordena aos capatazes: se eles têm tempo para pedir folga, então tem tempo para trabalhar mais. Não forneçam mais palha. Que eles busquem sozinhos, mas continuem produzindo a mesma quantidade de tijolos. E, olha, você até sente a sua coluna doer só de ouvir isso. Porque, se antes o trabalho já era insano, agora ficou praticamente impossível. O povo, claro, fica furioso. E adivinha para quem eles correm reclamar? Isso mesmo. Moisés e Arão. Por culpa de vocês, agora estamos pior. O faraó acha que somos preguiçosos e quer nos destruir. E Moisés? Bem, ele olha para o céu, levanta as mãos, num tom bem honesto, quase desesperado, pergunta: Senhor, por que você fez isso? Por que me mandou aqui, se só piorou as coisas? E aqui você percebe que, mesmo os grandes líderes da história, às vezes, também olham pro nada e soltam aquele famoso: o que eu tô fazendo da minha vida? Mas Deus responde. E não é uma resposta qualquer, não. Ele basicamente diz: agora, você verá o que vou fazer ao faraó. Por mão forte, ele os deixará ir. Por mão forte, ele os expulsará. E, olha, você sente um arrepio subir pela espinha. Porque, nesse momento, dá para perceber, se o faraó achou que estava difícil, ele não tem ideia do que está vindo por aí. E aqui, no fundo, você começa a se perguntar: será que eu devia, sei lá, pegar um capacete? Porque, se o que vem pela frente for tão intenso quanto parece, melhor se preparar. Você acorda no meio desse caos crescente, olhando em volta e pensando: tá, isso vai escalar rápido, né? E, olha, você tá certíssimo. Moisés e Arão se colocam novamente diante do faraó. Dessa vez, eles não estão só com palavras. Não, não. Agora o cajado entra em cena, lembra dele? Aquele que parecia só um pedaço de madeira meio gasto? Pois é, prepare-se, porque ele vai mostrar para que veio. Arão segura o cajado, dá aquele olhar de se segura, porque lá vem e, pum, joga no chão. E, como mágica, ou melhor, como milagre, o cajado vira uma serpente. Sim, uma cobra. E não é uma cobrinha qualquer, não. É daquelas que, se te encara, você até esquece como respira. O faraó, que até então estava com aquela cara de quem acha tudo isso uma grande bobagem, dá uma leve travada. Mas só por uns segundos, porque ele logo faz aquele sinalzinho para os seus magos e feiticeiros chegarem. E adivinha? Eles jogam seus cajados no chão e, também viram cobras. Pausa dramática. E aqui você pensa: eita, plot twist. Isso complicou. Mas aí vem a parte boa. A cobra de Arão simplesmente engole as cobras dos magos. Uma, duas, três, sumindo uma por uma. E você tá ali, segurando o grito, tentando não rir da cara dos feiticeiros que tão tipo: isso não tava no script. Mas, ainda assim, o faraó endurece. Dá aquele olhar de quem pensa legal, mas não o suficiente e mantém o povo na escravidão. E aí, meu amigo, começa a sequência que até hoje faz qualquer um se arrepiar: as 10 pragas do Egito. Primeiro round: água transformada em sangue. Moisés levanta o cajado, toca as águas do Nilo e, glu. O rio inteiro vira sangue. Literalmente. E não é metáfora, não. Você vê peixes boiando mortos, aquele cheiro de peixe podre misturado com ferro e um vermelho escuro que cobre tudo. Dá até vontade de tapar o nariz. E detalhe curioso: o Nilo não era só um rio, era considerado um deus pelos egípcios.
Então, essa praga não foi só desastre ecológico, foi tipo um tapa na cara dos deuses do Egito. Alguns estudiosos, aliás, discutem até hoje se isso foi um fenômeno natural intensificado, tipo uma proliferação absurda de algas tóxicas, ou algo completamente sobrenatural. O debate segue firme. Só que, o faraó não cede. Então vem a segunda praga, rãs. Rãs por toda parte. Dentro das casas, nas camas, nas panelas. Você abre uma gaveta, tem rã. Levanta a tampa da privada, sim, rã também. E, olha, você começa a entender por que o povo egípcio estava, digamos, levemente irritado. Mas ainda não foi suficiente. Vem a terceira praga, piolhos. Isso mesmo. Piolhos em tudo e em todos. Você coça a cabeça só de ouvir isso, né? Pois é, imagina eles. E detalhe bizarro, os magos egípcios, que até então estavam tentando replicar as pragas, travam nessa. Eles olham para o faraó e dizem aquela frase que, convenhamos, não é muito reconfortante. Isso é o dedo de Deus. Mas o faraó? Nem se mexe. Continua com aquela cara de quem acha que tá tudo sob controle, mesmo coçando a cabeça por motivos que, bem, você já sabe. E aí vem a quarta praga, moscas. Não é aquela mosquinha chata da cozinha, não. São enxames, nuvens inteiras de moscas negras, zumbindo, pousando, picando. O som é tão alto que parece um motor ligado na sua orelha o tempo inteiro. Só que, e aqui vem um detalhe importante, as moscas invadem todo o Egito, menos a terra de Gósen, onde moram os israelitas. Lá, silêncio. Paz. Nenhuma mosquinha. E você até se pergunta, será que dava para passar umas férias lá? O faraó começa a ceder. Meio que balança, meio que diz, tá bom, podem ir. Mas não muito longe. Mas, assim que as moscas somem, ele muda de ideia. Trava geral. Então vem a quinta praga, peste nos animais. Cavalos, vacas, ovelhas, todos os rebanhos egípcios começam a cair doentes. E você percebe, aquele cheiro de morte no ar tá ficando cada vez mais pesado. E, claro, na terra dos israelitas, absolutamente nada. As vacas lá? Pastando. As ovelhas? Felizes. Os carneiros? Bem, provavelmente irritando alguém, como sempre. A sexta praga chega para atingir as pessoas. Feridas, bolhas, úlceras. O povo egípcio inteiro começa a se coçar, se retorcer de dor. E os magos? Simplesmente desistem. Não conseguem nem ficar em pé diante de Moisés, de tão cheios de feridas que estão. E, olha, se até agora o faraó parecia teimoso, aqui você começa a se perguntar se ele não é, na verdade, a pessoa mais cabeça dura da história. Mas, como diz aquele velho ditado, se acha que tá ruim, segura, porque vai piorar. Você respira fundo, observa a paisagem e percebe que o céu tá diferente. As nuvens se juntam, escuras, pesadas, ameaçando algo que, sinceramente, não parece nada promissor. E, de fato, não é. Porque agora vem a sétima praga. E, olha, essa aqui é nível fecha a janela, puxa o cobertor e reza. Moisés levanta o cajado mais uma vez, e Deus dá o comando. O céu simplesmente se abre. Mas não de um jeito fofo, com anjinhos e arco-íris. Não. O que desce é granizo. Mas não qualquer granizo. São pedras de gelo misturadas com fogo. Sim, você não ouviu errado. Fogo e gelo, juntos. E, sinceramente, nem os roteiristas de séries mais criativas pensariam numa coisa dessas. O barulho é ensurdecedor. O chão treme. As pedras de gelo esmagam plantações, destroem casas, derrubam árvores. E o fogo? Queima tudo que o gelo não destruiu.
Você olha para aquilo e pensa: eu definitivamente não paguei ingresso para esse tipo de espetáculo. Curiosidade estranha da vez, estudiosos já tentaram teorizar se isso poderia ter sido uma tempestade elétrica monstruosa, combinada com queda de granizo e incêndios causados por raios. Mas, mesmo assim, ninguém explica muito bem como fogo e gelo caíram juntos. Enfim, mais um debate sem fim. E, olha, quem mais sofre? Os egípcios. Por quê? Adivinha? Na terra de Gósen, onde está o povo de Israel. Nem uma pedrinha de gelo. Céu azul, sol tranquilo. Talvez até um arco-íris de leve, só para fazer inveja. O faraó, diante disso, começa a ceder. Chama Moisés e diz aquele famoso discurso de quem está quebrando, mas ainda quer parecer forte. Tá bom, tá bom. Peçam ao seu Deus para parar isso. E eu deixarei vocês irem. Moisés, paciente, e, sinceramente, com mais autocontrole do que você teria, estende as mãos, ora, e o céu se acalma. As nuvens somem, o silêncio volta. Mas, claro, assim que tudo se ajeita, o faraó muda de ideia. E você, do lado, até revira os olhos e solta aquele clássico: sério, cara? De novo essa história? Então, bora para a 8ª praga. E essa, se você tem trauma de inseto, é especialmente desconfortável. Porque vem um enxame de gafanhotos. Não é aquele gafanhotinho fofo, não. É uma nuvem tão densa que parece noite no meio do dia. Eles chegam devorando tudo. Tudo. O que o granizo não destruiu, os gafanhotos comem. Folha, tronco, raiz, casca. Se desse bobeira, até a placa de bem-vindo ao Egito eles mastigavam. E, olha, o som é assustador. Milhões de asas batendo juntas. Um zunido que entra no ouvido, na cabeça, no cérebro. Você até tenta tampar, mas não adianta. O faraó, de novo, se desespera. Tá bom. Tá bom. Peçam que seu Deus leve isso embora. Moisés ora, o vento muda, e os gafanhotos são levados. Silêncio. Paz. Por, tipo, uns 5 minutos. Por quê? Adivinha? O faraó endurece outra vez. E você já começa a achar que ele não é só teimoso. Talvez tenha um contrato vitalício com a teimosia. Aí vem a 9ª praga. E essa aqui, pega pesado. Moisés levanta as mãos, e de repente, escuridão. Mas não é aquela escuridãozinha de quando falta luz em casa. Não. É uma escuridão densa, palpável. Daquelas que você literalmente sente. Você coloca a mão na frente do rosto e, nada. O Egito inteiro mergulha num breu total. Por 3 dias. 3 dias inteiros. Sem sol, sem vela que dê conta, sem fogo, sem lanterna, sem nada. As pessoas tropeçam. Se perdem dentro da própria casa. O medo cresce, as crianças choram, e até aquele tio mais valentão tá encolhido num canto, abraçando o joelho e revendo as escolhas de vida. Detalhe curioso, e meio esquisito: alguns estudiosos modernos teorizam que pode ter sido uma tempestade de areia tão intensa que cobriu o sol. Outros acham que foi um fenômeno sobrenatural mesmo. A academia segue, como sempre, discutindo. E, de novo, na terra de Gósen, céu claro, luz suave, aquela vibe de final de tarde perfeita. Você até imagina alguém lá fora tomando um chá, olhando pro horizonte e dizendo: nossa, que dia bonito, né? O faraó, claro, chama Moisés de novo. Mas dessa vez ele tá irritado, quase gritando: vão embora! Mas deixem seus animais aqui. Moisés cruza os braços, olha firme e responde: não. Levaremos tudo. Gente, animais, tudo. Porque não sabemos o que Deus vai nos pedir no caminho.
E aqui o faraó perde a linha. Aponta o dedo e rosna. Sai da minha frente. E cuidado, no dia em que você aparecer aqui de novo, você vai morrer. Você prende a respiração. Moisés encara, não pisca, e responde, com aquele tom que faz até você querer sentar e ficar quieto. Tá certo. Você não me verá mais. E, nesse momento, o silêncio que se instala é pesado. Porque, no fundo, você sabe. Todo mundo sabe. A próxima vai ser a mais pesada de todas. Você sente no ar que algo muito, muito sério tá para acontecer. É aquele tipo de silêncio pesado, que até os animais parecem perceber. Até o vento parou. Moisés sai da presença do faraó, sério, tenso, e Deus começa a falar com ele. Dessa vez, o tom não é mais de aviso, nem de oportunidade para o faraó repensar. Agora, é decreto. Deus explica, uma última praga vai acontecer. A pior de todas. Uma praga tão dolorosa, tão definitiva, que, depois dela, não vai ter mais negociação, não vai ter mais dúvida, não vai ter mais resistência. Deus diz, à meia-noite, passarei por todo o Egito. E todo primogênito morrerá. Do filho do faraó até o filho do mais simples servo. Até os primogênitos dos animais. E, olha, você dá até aquela engolida seca. Porque, dessa vez, não tem jogo. Não tem barganha. Mas Deus também dá as instruções para o povo de Israel. E, olha, são bem específicas. Você observa Moisés reunindo os líderes dos hebreus e explicando cada detalhe. Cada família vai separar um cordeiro. Tem que ser um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. No 14º dia do mês, vão matá-lo ao entardecer. Vão pegar um pouco do sangue e passar nos batentes e nas vigas das portas. E você pensa, sangue na porta? Isso definitivamente não é uma terça-feira comum. Mas tem mais. A carne deve ser assada, e só assada, hein? Nada de cozinhar ou comer cru. Junto, vão comer pães sem fermento e ervas amargas. E não é um jantar qualquer, não. Eles devem comer vestidos, sandálias nos pés, cajado na mão, prontos para sair a qualquer momento. Aliás, curiosidade bizarra, o pão sem fermento, além de simbólico, era também prático. Sem fermento, o pão assa rápido. E, convenhamos, ninguém tinha tempo para esperar a massa crescer quando precisava fugir do Egito na madrugada. E aqui vem uma informação que, até hoje, é central na tradição judaica. Essa é a primeira Páscoa. A palavra vem de Pesach, que significa passagem. Porque, naquela noite, Deus passaria sobre as casas. Onde houvesse sangue nos batentes, passaria por cima, protegendo os que estavam lá dentro. Você olha as famílias se movimentando. O cheiro de carne assada sobe no ar, misturado com o perfume das ervas amargas. As crianças perguntam, por que estamos fazendo isso, pai? E os pais, com aquele olhar meio sério, meio carinhoso, respondem, porque hoje Deus nos libertará. E então, chega a noite. Você sente o friozinho que vem com a madrugada. Tá tudo escuro. As famílias estão reunidas dentro de casa, as portas fechadas, o sangue nos batentes. Lá fora, silêncio. Mas não aquele silêncio tranquilo. É aquele silêncio cheio de tensão, de medo, de expectativa. De repente, você percebe. Um vento estranho começa a soprar. Uma presença. Algo invisível, mas tão real que sua pele se arrepia inteira. E então, os gritos começam. Um grito aqui. Outro lá longe. Depois outro. E outro. E, de repente, o Egito inteiro se enche de um som que você nunca vai esquecer. Gritos de dor. Gritos de desespero. De mães, de pais, de irmãos. De ricos, de pobres, de nobres e de servos.
Não há casa no Egito onde não haja um pranto, uma perda, uma cadeira vazia. Inclusive, no palácio. O filho do próprio faraó, o herdeiro do trono, também. E você percebe que, por mais cruel que isso pareça, e, olha, não tem como não parecer, isso é o fim de um ciclo. De anos, décadas, séculos de escravidão, sofrimento, humilhação. O faraó, completamente quebrado, chama Moisés e Arão no meio da noite. E, dessa vez, não há orgulho, não há poder, não há pose. É só um homem destruído, dizendo as palavras que, até agora, pareciam impossíveis. Levantem-se. Saiam. Saiam do meio do meu povo. Vão, sirvam ao seu Deus, como vocês pediram. Levem também seus rebanhos, suas famílias, e abençoem a mim também. Você observa as portas se abrindo. As famílias saindo, apressadas, carregando o que podem. Ouro, prata, roupas, os próprios egípcios entregam seus bens, praticamente implorando: vão embora. Por favor, só vão. E, olha, se você acha que mudar de casa é difícil, imagina isso. Uma nação inteira se levantando no meio da madrugada e, em poucas horas, deixando para trás uma vida inteira. Casas, rotinas, lembranças, tudo. Curiosidade estranha do momento: há registros históricos e arqueológicos que mostram movimentos migratórios estranhos nessa época no delta do Nilo. Alguns estudiosos discutem até hoje se isso tem relação com o êxodo bíblico ou se foi coincidência. Discussões eternas, como sempre. O povo parte. Milhares de homens, mulheres, crianças, idosos, animais. Uma multidão andando sob o céu estrelado, guiados pela esperança e pelo chamado de Deus. E, ali, enquanto você observa aquela corrente humana se movendo pelo deserto, uma sensação te toma: algo grandioso está acontecendo. Algo que vai ecoar por gerações, por séculos, por milênios. Só que, claro, você sabe. O faraó ainda não terminou essa história. Você observa aquele mar de gente caminhando, literalmente um mar humano. Homens, mulheres, crianças, idosos, rebanhos, todos carregando sacolas, potes, cestos, até aquele tio que achou que era uma boa ideia levar um vaso gigante de cerâmica nas costas. Soiler, não era. O céu começa a clarear, e você percebe um detalhe surreal. Uma coluna de nuvem se ergue à frente do povo, como se fosse um farol no meio do deserto. Ela se move, flutuando, indicando exatamente por onde ia. E, à noite, essa coluna vira fogo. Um rastro de luz iluminando a escuridão. E aqui, pausa para curiosidade esquisita: alguns teóricos modernos tentaram explicar isso como sendo um fenômeno natural, tipo um vórtice de areia misturado com eletricidade estática. Mas, sinceramente, coluna de nuvem de dia e fogo à noite? Boa sorte tentando encaixar isso na física. O povo anda, confiante. Sorrisos, abraços, aquele alívio enorme de quem finalmente se libertou depois de séculos. Você sente até um clima de festa, sabe? A galera começa a comentar, rir, fazer piadas do tipo: ei, lembra quando a gente fazia tijolos? Eu também não quero mais lembrar. Mas, corta para outra cena. Lá no palácio do Egito, o faraó está sentado, olhando para o trono vazio do filho. Olha para as paredes, pro cetro, pro vazio, e então, algo muda no rosto dele. A tristeza vira raiva. A dor vira orgulho ferido. E você até se segura na cadeira, porque, pelo olhar dele, você percebe exatamente o que vai acontecer. Ele bate as mãos, grita ordens. O que foi que eu fiz? Eles foram. Eles se foram. E quem vai construir minhas cidades agora? Quem vai fazer meus palácios? Meus templos? Meus tijolos? E, olha, dá até para imaginar os oficiais do palácio trocando aquele olhar clássico de "e, lá vamos nós". O faraó ordena: preparem os carros, os cavalos, as tropas.
Ele convoca seu exército inteiro. E não é pouca coisa, não. Cavalos, arqueiros, soldados com lanças brilhando sob o sol, escudos reluzentes, carruagens que fazem aquele barulho metálico de roda contra pedra. Aliás, curiosidade, os egípcios eram conhecidos por terem um dos exércitos mais eficientes em guerra com carros de combate da antiguidade. As carruagens deles eram tipo os tanques de guerra da época, rápidas, letais, assustadoras. E você percebe, o povo hebreu tá a pé. Com crianças. Com idosos. Com cabras que teimam em andar pro lado errado. Contra um exército treinado, equipado e furioso. Corta de volta pro povo no deserto. Eles estão andando, felizes, tranquilos, até que, bum! O som começa. Um estrondo distante. Primeiro é só um rumor no chão. Um tremor. Depois, o som de rodas. Muitas rodas. Depois, cavalos. Depois, aquele barulho característico de pânico coletivo começando a ferver no ar. Você vira para olhar e, ela vem. No horizonte, uma nuvem de poeira, e dentro dela, eles. O exército do Egito. Carruagens, soldados, lanças, tudo vindo a toda velocidade. O povo para. Olha para frente, e adivinha? Mar. Sim, o Mar Vermelho. Gigante. Imenso. Ondas quebrando, espuma branca, cheiro de sal no ar. E olha para trás, poeira. Lanças. Cavalos. A matemática aqui não fecha. Na sua cabeça, já aparece aquele meme clássico, escolha sua forma de derrota. E aí começa aquele momento coletivo de desespero. Gritos. Gente segurando criança, correndo em círculos, alguém gritando a gente vai morrer. Clássico. E, claro, aquele cidadão que sempre aparece nessas horas solta. Ah, Moisés. Não era melhor termos ficado no Egito? Pelo menos lá tinha cemitério. E você até coloca a mão no rosto, porque, sério, até na hora da crise, tem gente que acha que ajuda sendo dramático. Moisés respira fundo. Olha para a multidão. Levanta as mãos, com aquela voz calma, calma até demais para quem está prestes a ser atropelado por um exército, e diz: não tenham medo. Fiquem firmes. Hoje vocês verão o livramento que o Senhor lhes trará. O Egito que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. E, olha, você sente aquele arrepio de quem sabe que está prestes a testemunhar algo que vai entrar para os livros de história. A coluna de nuvem que guiava o povo, de repente, se move. Vai para trás do acampamento. Fica entre os israelitas e os egípcios. De um lado, escuridão total pro exército egípcio. Do outro, luz suave iluminando o povo de Israel. E ali, começa o impossível. Moisés levanta o cajado, estende a mão sobre o mar. E, devagar, você sente o vento. Primeiro uma brisa. Depois, um vento forte. Muito forte. Tão forte que começa a empurrar a água. O mar começa a se abrir. Você arregala os olhos, porque isso não é figura de linguagem. Literalmente, duas paredes de água se levantam. E no meio, um caminho seco. Sim, seco. Com areia firme, chão batido, sem lama, sem poça. Aliás, curiosidade bizarra, até hoje, geólogos e estudiosos tentam teorizar se isso poderia ter sido causado por um fenômeno de recuo de maré com ventos extremamente específicos, mas, convenhamos, abrir um mar inteiro, tá além do pacote básico da natureza. O povo olha, olha de novo, e alguém, talvez aquele tio das piadas ruins, solta. Bom, se Deus abriu, é para passar, né? E eles começam a atravessar. Você sente o coração disparar, porque as paredes de água são altas, imensas, dá para ouvir o som das ondas se debatendo lá em cima, como se o próprio oceano estivesse segurando a respiração.
Só que, claro, você também percebe. O exército egípcio não desistiu. Eles estão chegando. E, olha, isso ainda não acabou. Você sente o coração acelerar enquanto observa o exército egípcio avançar atrás do povo de Israel, que caminha pelo chão firme do Mar Vermelho, entre as imensas paredes de água que parecem desafiar qualquer explicação lógica. Aquele som de cavalos e rodas batendo no solo seco ecoa como um tambor ameaçador, fazendo cada passo parecer mais urgente. Moisés segue firme, o cajado em mãos, mantendo a confiança, apesar da pressão crescente. Você até tenta imaginar como seria ter que liderar milhares de pessoas em um momento desses, provavelmente com vontade de gritar calma, gente, para evitar o pânico generalizado. Aliás, falando em pânico, você percebe as crianças agarrando as saias das mães, os idosos cambaleando, e alguns jovens tentando proteger os animais, que também seguem a marcha tensa. Enquanto isso, lá atrás, o faraó está obstinado a não deixar que seu antigo povo escape. Ele não aceita que o orgulho tenha sido derrotado por pragas e um fenômeno impossível. E você, assistindo, pensa, aposto que ele não esperava que aquela fuga fosse tão literal assim. Você percebe que a coluna de nuvem que os acompanhava, agora atrás deles, cria uma barreira espessa, impenetrável para os egípcios. Mas o vento começa a soprar mais forte, no horizonte, as nuvens sobre o mar começam a se mexer, como se o próprio ar estivesse se reorganizando. De repente, um som diferente começa a se fazer ouvir, o estrondo crescente de ondas retornando, empurradas por uma força invisível. A parede da direita começa a tremer, e a água despenca como uma avalanche líquida, cobrindo o chão onde minutos antes estavam os pés apressados do povo hebreu. Você não consegue deixar de pensar em como essa visão é ao mesmo tempo assustadora e maravilhosa. Um milagre que salva, mas que também é um lembrete brutal do poder com que está lidando. Enquanto as águas se fecham sobre os invasores, o barulho das carruagens se perde sob o peso do oceano retomando seu lugar, e o silêncio gradualmente volta a reinar, agora cheio de reverência. E aí você vê o povo de Israel, aliviado, cansado, emocionado, e, claro, começando a entender que eles acabaram de testemunhar algo que jamais esquecerão. Historiadores discutem até hoje se o episódio do Mar Vermelho foi um evento natural de recuo de maré aliado a ventos fortes, ou um milagre direto de intervenção divina. Independente do lado que você escolher, a narrativa permanece poderosa e inspiradora. Você respira fundo e sente que essa travessia não foi só física, mas também espiritual. Um verdadeiro símbolo de libertação, coragem e fé inabalável. Ali, sob o céu aberto, a jornada do povo para a liberdade realmente começa. Você acompanha o povo de Israel enquanto eles deixam para trás o Mar Vermelho, ainda sentindo a umidade salgada no ar e o eco distante do fechamento das águas. O sol começa a aquecer o céu e a esperança cresce junto com cada passo firme em direção ao deserto que os aguarda. Mas, mesmo com a liberdade conquistada, a jornada está longe de ser fácil. Você sente o calor do sol escaldante, a areia quente sob os pés cansados, e o medo misturado com determinação no olhar de cada pessoa. O deserto, com toda a sua beleza austera, é um desafio constante. Curiosidade: sabia que o deserto do Sinai, por onde se acredita que o povo passou, é uma região repleta de formações rochosas, cânions profundos e mudanças climáticas bruscas? Não exatamente um resort 5 estrelas. Os israelitas caminham em silêncio, ouvem o som do vento soprando entre as pedras, e às vezes uma criança chora de cansaço. Você percebe que a fome e a sede começam a apertar, e a tensão aumenta. Afinal, não dá para esquecer que eles deixaram tudo para trás: casas, comida, conforto. E aí, quando a ansiedade começa a bater forte, Moisés sobe uma montanha para conversar com Deus. Você imagina a solidão e a responsabilidade pesando sobre ele, enquanto espera por uma orientação que será crucial para o futuro da nação. Historiadores discutem se esse encontro na montanha teve um significado puramente espiritual ou se também foi um momento para organizar leis e códigos sociais, essenciais para manter a ordem naquele momento de transição.
Enquanto isso, o povo aguarda embaixo, com esperança e dúvida, olhando para o céu e para o caminho à frente, sem saber exatamente o que esperar. Você respira fundo e sente o peso da espera, do desconhecido, mas também a força que nasce da fé e da perseverança. Você sente o ar carregado de expectativa enquanto Moisés desce da montanha, segurando nas mãos duas tábuas de pedra, as famosas tábuas da lei. Você mal consegue imaginar o que isso representa para o povo: um conjunto de regras para viver, um pacto para garantir que a liberdade conquistada seja também uma vida em comunidade justa e organizada. É um momento de renovação. O povo está exausto, mas a entrega das leis dá um novo fôlego. Elas não são apenas normas, mas um código moral que moldará gerações, uma bússola para o futuro. Aliás, curiosidade interessante: os 10 mandamentos, que muitos conhecem, fazem parte desse conjunto maior, mas há discussões entre historiadores sobre a origem exata das leis, se foram todas entregues nesse momento ou desenvolvidas ao longo do tempo. Enquanto isso, você observa a atmosfera, a mistura de reverência, medo e esperança no ar. Pessoas ajoelham, outras olham para Moisés com confiança. Você sente que ali está sendo plantada a semente para uma nova identidade coletiva. Porém, a jornada ainda tem seus percalços. Enquanto Moisés estava na montanha, o povo começou a ficar inquieto. E você sabe como é: quando a gente fica sem respostas, o nervosismo aumenta. E, claro, surge a famosa história do bezerro de ouro, um momento de fraqueza e desespero, quando alguns israelitas tentam criar um ídolo para adorar. Você pensa: ufa, quem nunca vacilou quando a ansiedade bate? É um alerta sobre como a fé precisa ser alimentada com paciência e perseverança, especialmente em momentos de incerteza. Você sente a tensão no ar, mas também a possibilidade de aprendizado e crescimento. Esse capítulo é uma lição poderosa sobre liderança, comunidade e a fragilidade humana, mas também sobre a capacidade de recomeçar, perdoar e seguir em frente. Você percebe que, depois da tempestade da idolatria, o povo de Israel precisa se reorganizar, retomar a confiança e seguir em frente com um espírito renovado. Moisés, com um olhar firme e cheio de compaixão, lidera essa reconstrução espiritual e social. Enquanto a poeira assenta, você observa a importância da aliança renovada, um compromisso sagrado que vai unir o povo, dando-lhes uma identidade forte e uma promessa de futuro. É como se estivessem criando não apenas uma nação, mas uma família, com valores e objetivos compartilhados. Curiosidade interessante: muitos estudiosos apontam que esses momentos de crise são essenciais para a formação de qualquer cultura, pois definem limites e princípios que serão passados adiante como herança. Você sente que a narrativa, apesar de cheia de desafios, é uma fonte de esperança, um lembrete de que, mesmo quando erramos, podemos encontrar o caminho de volta. Ao longo da jornada, o povo enfrenta ainda as dificuldades do deserto, a falta de água, a escassez de alimentos, o calor intenso e o frio que chega com a noite. Cada passo é um teste de resistência e fé. Você se imagina caminhando ao lado deles, sentindo o calor da areia, o cheiro da vegetação seca, ouvindo o sussurro do vento nas pedras. Historiadores discutem se a travessia do deserto durou exatamente 40 anos ou se esse número é simbólico, representando um período de transformação e preparação. E, no meio de tudo isso, surge uma nova promessa: a Terra Prometida. Um lugar de esperança, um destino para os que perseverarem. Você respira lentamente e sente que, apesar das dificuldades, a jornada é também uma celebração da força humana e da fé inabalável. Você observa o povo de Israel avançando no deserto, carregando suas histórias, seus sonhos e suas esperanças. A Terra Prometida está cada vez mais próxima, mas o caminho é longo e cheio de obstáculos. O calor escaldante do dia se mistura com o frio cortante da noite. Você sente a areia fina se espalhando pelo vento e o cheiro seco das plantas que resistem no deserto. O cansaço começa a se acumular nos ombros de cada viajante, mas a fé mantém todos firmes. Você vê as crianças brincando com o pó, tentando transformar a jornada em um momento leve, enquanto os adultos conversam em voz baixa,
planejando o futuro e recordando o passado. Curiosidade: muitos relatos antigos indicam que o deserto do Sinai tem fontes escondidas e cavernas que ajudavam os viajantes a sobreviverem. Talvez isso explique como conseguiram seguir por tanto tempo. Enquanto isso, Moisés continua liderando, com sabedoria e paciência. Ele sabe que mais do que a travessia física, eles precisam estar preparados para viver em liberdade, com responsabilidade e justiça. Historiadores discutem se o período no deserto foi uma formação cultural e religiosa, uma construção de identidade para um povo que buscava mais do que terra, buscava um propósito. Você sente o tempo desacelerar, o ritmo da jornada se tornando uma dança tranquila entre desafios e descobertas. E, ao olhar para o céu estrelado da noite, percebe que aquela imensidão é um convite à reflexão, à esperança e ao descanso merecido. Você está ali, no final dessa longa travessia, sentindo o peso e a leveza de tudo o que aconteceu. O deserto que parecia interminável começa a dar lugar a horizontes novos, promissores, não apenas uma terra, mas um sonho que agora se torna realidade. A poeira se assenta, as estrelas ainda brilham no céu, e você sente uma calma profunda se espalhar pelo corpo, como aquele momento em que você finalmente deita a cabeça no travesseiro depois de um dia pesado. Agora, você pode deixar que as preocupações se dissolvam, que o cansaço suave tome conta, e que o conforto de saber que a jornada valeu a pena embale seu descanso. O som do vento nas árvores, o farfalhar das folhas, o silêncio acolhedor, tudo isso cria uma atmosfera de segurança e paz, como um abraço invisível que te envolve. Lembra daquele protetor solar feito de esterco de crocodilo? Pois é, a vida no deserto tinha seus desafios bizarros, mas também suas soluções criativas e esperanças renovadas. Aqui, o tempo parece desacelerar, e você sente que pode respirar profundamente, relaxar cada músculo, deixando a mente vagar entre imagens serenas de liberdade, fé e superação. Historiadores podem discutir datas e eventos, mas o que permanece é a força da história, da fé e da coragem que nos inspira a seguir, sempre. Então, enquanto a noite avança lá fora, você se acomoda, sabendo que a jornada do povo de Israel é também um lembrete para sua própria caminhada, às vezes difícil, às vezes cheia de esperança, mas sempre rumo a um lugar melhor. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo, e deixe o descanso tomar conta. Boa noite.